Irmãos, é muito bom poder pensar com a obrigação de falar, porque a gente tem que matutar durante muito tempo para conseguir colocar as ideias da gente no lugar, para chegar aqui e ver se a coisa foi bem compreendida, né? Eu tenho alguns defeitos na comunicação, peço desculpa aos irmãos, e trouxe muitos textos bíblicos que nós não vamos ler, porque vai ficar muito extenso. O primeiro tratado, ó Teófilo, eu acrescento muita coisa além da folhinha, né? E então os irmãos me desculpem, mas uma das matérias que eu mais gostei no curso de psicologia foi antropologia. E eu não sabia que eu gostava tanto, né? Todo mundo me considerava ser meio estranha na classe, achando que eu não estava percebendo nada. Vocês já pensaram? Uma aula de 8 às 10 da noite, cansada porque levantou de madrugada, e eu já estava assim meio cochilando, eu acho. E ninguém acreditava em mim, né? Como aluna, como colega. E aí uma menina tinha que fazer uma prova, e na hora da prova, parece incrível, irmãos, mas eu tirei 10 e a turma, todo mundo abaixo de 7. A professora chegou para mim e falou assim: Iracema, como é que você conseguiu? Eu disse: eu não sei. A coisa era tão atraente que entrava assim por osmose, né? Mas eu percebi naquela matéria que algumas coisas que nós praticamos hoje não é nenhuma novidade, faz parte dos grupos que sobreviveram. E a religião é uma das coisas indispensáveis para qualquer povo, tá? Em todos os povos primitivos que foram estudados, os estudiosos encontraram a raiz religiosa. E alguns adoravam árvores, né? Imagine só, se morasse em São Paulo e andando na hora de chuva, ia adorar as árvores, para pedir: ô árvore, não caia em cima do meu carro, não bata na minha cabeça, né? Aí vinha trovoada, chuva, havia muitos símbolos de adoração. E todas essas religiões tinham seus deuses, e às vezes eram muitos deuses, porque os problemas que enfrentamos como seres humanos são muitos, e cada um ia criando o seu Deus à medida que sentia conforto ao descobrir que orando, falando com aquele Deus, era atendido a necessidade de sobrevivência. E todas as religiões, como eu aprendi, tinham os seus deuses e os seus pajés para ensinar. Deus, naturalmente, não gosta dessas coisas. Ele gosta de exclusividade. Não sei se vocês notaram, mas quando a gente ouve uma palavra de Deus, assim, com o coração realmente pensando em Deus, ele sempre apela, na leitura da sua palavra, que a gente tenha uma relação exclusiva com ele. E foi por isso que ele chamou Abraão. Abraão morava numa comunidade familiar e outras pessoas perto também. E a palavra primeira que Deus disse a Abraão foi: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. É uma terra boa, a vida vai ser diferente. Mas essa palavra é fundamental para a gente entender o cristianismo. Parece incrível, né? Tão primitiva a palavra, mas é fundamental. Sai para o meio da tua parentela, da tua terra, vai para um lugar bem longe. E ele juntou a sua mulher, o seu gado que possuía, e foi
e foi lá para Canaã. E procurou servir a Deus, certo? Levou o seu filho para ser sacrificado, ensinou os seus filhos que deveriam honrar a Deus, mas acabaram indo para a escravidão e lá misturou com muitos povos. E na hora que eles saíram do Egito, o povo de Israel saiu do Egito, não saiu somente as tribos de Judá, as tribos de Israel, mas saíram com ele outros povos, com outros deuses, e aí Deus continuou com o mesmo problema, porque aquele povo se misturava com os filhos de Israel, e a gente sabe toda a história, né? Que não foi muito satisfatória, até que os povos foram se purificando, e Deus então mostrou que aquele povo deveria ser não politeísta como os outros povos, mas serem monoteístas, terem um só Deus. Até aí, eu acho que todos nós sabemos muito bem. Paulo, escrevendo a sua carta aos Tessalonicenses, ele escreve assim, o verso 1, 2, 8. 1 Tessalonicenses 2, 8. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida. Por isso, vos tornastes muito amados de nós. Não é vós, tá? É nós. Foi erro de digitação. Paulo lutou para que os seus aprendizes mantivessem a fé no único Deus, não se deixasse contaminar. Então aqui eu escrevi: sempre tive muita dificuldade de transformar o que penso e falo num discurso claro e objetivo. É a minha dificuldade, tá? Por isso, lançarei algumas ideias e os irmãos as reorganizem conforme o entendimento de cada um. Já tenho dito em estudos anteriores que vida plena, né, os irmãos que vêm sempre às reuniões de oração, eu sempre trago esse tema, né, vida plena em Jesus, que consiste em conhecer Deus e seu Filho Jesus Cristo e viver na dependência como criaturas de Deus. Somos criaturas. Hoje quero refletir com os irmãos sobre alguns conceitos que tenho tentado compreender sobre a Igreja de Jesus Cristo como lugar de vida plena. A pessoa pode adquirir vida plena com seus conhecimentos, sendo bons cidadãos, mas a igreja, irmãos, é o lugar da gente exercitar esta vida plena. E uma coisa que eu tenho observado no decorrer da história cristã na igreja é que muitos assistentes da igreja que se dizem cristãos não gozam dessa plenitude da vida na igreja. Então veem a igreja como um teatro. Você vai ao teatro, escuta a peça, gosta da peça e vai para casa a peça. Fica alguns conceitos na cabeça da gente, mas a gente não bota em prática as coisas que a gente aprende no teatro. Vai-se a qualquer show e a pessoa se diverte muito, mas não leva para casa uma motivação para ter uma vida plena. Eu acho que uma coisa que me ligou muito à igreja foi o fato de que eu, como adolescente, gostava de dançar, gostava de ouvir músicas da época e gostava de ir às matinês. Daquele tempo, a gente, criança e adolescente, não ia ao cinema à noite, só ia
nas matinês. E eu ria, porque era sempre filme dos Três Patetas, filme do Gordo e Magro, ou um faroeste bem, onde o cavalo corria, Roy Rogers, né? O cavalo corria, e a gente vibrava tanto que de vez em quando um assistente falava alguma graça durante o filme e a gente não esquecia mais. Mas, quando a porta se abria, eu chegava do lado de fora, aquela alegria que eu tinha tido lá no show que eu presenciava, e que eu ria muito, que eu me divertia muito, ia embora. Não sei se alguém viveu essa experiência, mas comigo eu vivi várias vezes isso, de rir, de dançar, acabava aquilo, aí a tristeza vinha. E quando eu encontrei Jesus, a minha vida se modificou mesmo. E a partir dali, eu sempre falei, eu virei rato de igreja, né? Porque sempre a última a sair e a fechar a igreja. O tempo passou. Mas, vamos ver, eu acho que as igrejas de hoje se desviaram tanto da proposta de Jesus, e se alguém se discordar, pode levantar a mão ou guarda a resposta para no final discutir. Eu vou pedir a ajuda do pastor Elias e pastor André para esclarecer aquilo que eu quis transmitir e não consegui, tá bom? Qual foi o fundamento da igreja de Cristo? A igreja cristã. Jesus tem fundamentos para ela. E um dos livros que me encantou muito foi quando eu estudei a Contracultura Cristã, de John Stott. E o Sermão do Monte era tema principal da teoria sobre contra a costura secular, né? Então, Jesus queria formar uma cultura cristã. E ele estabeleceu logo de prontidão, no Sermão do Monte, como é que a gente seria uma pessoa de parabéns, para receber os parabéns de Deus, se nós vivêssemos aquela vida. Eu não esqueço disso. As bem-aventuranças descritas lá em Mateus, capítulo 5, ele senta-se e se dispõe a ensinar, e ele fala exatamente das bem-aventuranças, que é muito contraditório quando a gente avalia a nossa vida como pessoa. Bem-aventurados pobres, né? Ele fala pobres de espírito. A gente fica só nos pobres, então não é bem-aventurado, não pode ser bem-aventurado. E aí ele descreve como é o cidadão cristão. E em Mateus 16, de 13 a 18, está escrito uma coisa muito importante. Eu mencionei na semana passada, quando o irmão Daniel falava sobre Pedro, a fragilidade de Pedro, tão poderoso, tão forte e ao mesmo tempo tão frágil. Negou a Jesus, ficamos sabendo disso, e eu fui para casa pensando nessa palavra: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus ficou tão contente quando Pedro chegou a essa conclusão. Por quê? Jesus estava interessado em saber, e eu acho que até hoje ele sonda os nossos corações e quer saber realmente o que a gente pensa, tá? É assim, vai lá, meus discípulos, vejam lá o que o povo diz quem eu sou. Quem eu sou? Jesus já estava fazendo muitos milagres, já tinha demonstrado uma vida diferente. E eu assim, o pessoal não está entendendo, mas vai lá e dizem quem eu sou. Aí os homens voltaram e disseram: uns dizem que você é João Batista,
Outros dizem, é Elias ou algum outro profeta. Eles não mencionaram quem Jesus queria descobrir, que eles pensavam. Eles não mencionaram que foi o profeta Isaías. Isaías é que descreve a trajetória do Cristo, a tarefa do Cristo, o servo sofredor e o servo para transformar o mundo, porque ia trazer a salvação para todos aqueles que quisessem crer. Eles não falaram de Isaías. Então significa que o povo tinha uma esperança no Messias, mas não era muito clara. Pode ser João Batista, pode ser Jeremias, pode ser Elias ou qualquer um outro profeta. Essa foi a resposta que os discípulos perceberam. Aí Jesus fala assim, mas quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro, cheio de ímpeto, não, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus fala assim, olha, você matou a charada, realmente eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo. E sobre esta pedra fundarei a minha igreja. A minha igreja está fundada nessa proposta, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o fundamento da igreja cristã. Bem, e ele fala assim, não foi a carne que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Essa é a nossa grande convicção do salvo, tá? A gente chega à conclusão que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, porque o Espírito nos convence disso. Você luta com o Espírito até que você se rende ao Espírito. Não é uma coisa simples, fácil. Não basta ser criado na igreja. Não basta crescer nos bancos de uma igreja. Não basta a gente estar trabalhando com ativismo numa igreja. Tem que ter aquela convicção de que Jesus é o Filho de Deus, veio para nos salvar. E isso não basta um estudo bíblico. É o convencimento nosso que o Espírito faz no nosso coração que faz essa confirmação. Marcos começa falando de João, né? Aí o texto de Marcos de 1 a 20, primeiro Marcos de 1 a 20, começa falando de João o Batista, que apresenta Jesus como filho amado do Pai. E esse Jesus, após ter passado pelo processo de compreensão clara de seu ministério, faz a chamada dos primeiros discípulos. Também Jesus, para assumir o seu ministério, não foi fácil. Não foi simples. Dizem, eu não sei, porque eu não li os apócrifos e não li esses livros que contavam histórias do menino Jesus. Diz que ele era capaz de fazer uma pombinha de barro e a pombinha sair voando. Ele era um menino extraordinário. O que eu sei de Jesus é aquilo que a Bíblia fala, que aos 12 anos ele pôde discutir com os doutores da lei, explicando quem era o Cristo, talvez, o que a lei significava. A grande verdade é que ele ficou até procurar João para ser batizado. E a gente conhece esse texto bíblico muito claro, tá? Que o Espírito desceu sobre ele como forma de pomba. E João Batista falou assim, esse é o Filho amado de Deus. Ele ouviu essa voz e falou, esse é o Cordeiro. Eu não sou o Cristo, mas esse daí é o Cordeiro. Sabemos dessa passagem, certo? Aí, depois que ele passa aquela experiência maravilhosa lá no deserto, que combate Satanás, ele fala assim, você quer que eu seja um grande homem, fazendo coisas extraordinárias, mas você está enganado. Você está enganado, Satanás. Eu não vou cair na tua conversa.
mostrou a ele textos bíblicos que o pão da vida, ele não precisava transformar pedras em pães, que ele não precisava subir no pináculo do templo e de lá se atirar para vir anjos socorrendo. Satanás queria que ele fosse um tipo assim, um astronauta, vai à Lua e então fica conhecido no mundo inteiro porque fez um feito extraordinário. Jesus podia ter feito tudo isso, mas não fez. Não fez. E ele então assume o seu ministério e convida os discípulos. Quantos discípulos eram mesmo, irmãos, que ele convidou para ficar com ele? Quem sabe, fala bem alto. 12. Pastor falou timidamente, mas 12 homens que ele ficou convivendo com eles durante 3 anos e ensinando e mostrando como a obra do Cristo. A obra do Cristo. A obra do Cristo foi curar doentes, ensinar. A gente viu há poucos dias, ele ensinava, ele pregava, ele curava enfermos de todos os tipos e também discutia sobre a lei, mostrando o que era realmente a lei, a função da lei. Bem, agora os discípulos sabem a constituição do reino. A gente está vivendo um momento quando se fala muito na Constituição, né? A obediência à Constituição para não quebrar as leis que eram importantes terem sido estabelecidas. E todo povo tem a sua Constituição. Todo povo tem a sua Constituição. Nenhum governador, presidente, seja lá de que país for, ele pode chegar e determinar aquilo que é importante, porque aqueles que constituem que sabem o que diz a Constituição, vão lá no juiz e contestam. Não é assim que a gente está vivendo esse tempo? Aí ele falou assim, agora que vocês sabem, eu vou dar uma tarefa para vocês. E esse texto, irmãos, eu queria ler, porque por incrível que pareça, o pastor Elias já pregou muitas vezes, mas esse texto eu nunca... Se ele pregou, eu não estava presente, tá? Mateus 10, de 1 a 14, por favor. Alguém pode ler bem alto, vir aqui e ler para mim? Acho que o Lucas que acha muito rápido o texto na Bíblia. Se você não achar, eu já acho aqui, Lucas, por favor. Venha cá para ler no microfone, para ver o que acontece nesse texto. Achou? Lucas 10, de 1 a 14. Está aqui já. Mateus. Tem Lucas também, mas vamos ler em Mateus. Por favor, chega aqui. De 1 a 14. Tá, calma aí. Esse aqui tá mais alto. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem tudo também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado
em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los. Fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Esse texto, sinceramente, Pastor Elias, falei mentira ou é verdade que nunca foi pregada por você? Pois é, nem eu. Nem eu que ouvi. Esse texto, algumas coisas ficam confusas na mente da gente, porque eu me converti, aceitei Cristo, mas numa igreja tradicional. E logo em seguida começa a surgir algumas modificações, as casas de oração, né? Casas de cura, casa de expulsão dos maus espíritos. Era tanta casinha que começou, lembra, irmão Maurício, dessa época? Muitas pessoas conheceram um evangelho deturpado, porque Jesus, ele mandou levar a mensagem. Os apóstolos tinham poder. E ele dá poder também a algumas pessoas. Não quero questionar isso, tá? Ele dá poder. Mas o objetivo principal era os discípulos saírem e anunciarem o Cristo. O reino de Deus está próximo. A mensagem principal é o reino de Deus está próximo. Para que eles entendessem que o reino de Deus está próximo, aí eles podiam realizar milagres, que Jesus deu poder a eles. Esse aspecto aí não vamos discutir. Mas, primeiro, essa passagem fala dos 12, saindo de 2 em 2, indo de cidade em cidade aos filhos de Israel e anunciarem que o reino de Deus estava próximo. Quer dizer, Jesus já estava reinando, transformando a sociedade que o aceitavam, que podiam confiar nele. Dali algum tempo, a operação dos 12 foi bem sucedida. Daí a algum tempo ele mandou 70 com o mesmo propósito, certo? E esse texto eu só vi em revistas missionárias, como trabalhar em missões, vai de 2 em 2 e daí para frente. Bem, quando João falou assim, será que esse que eu falei que é o Cordeiro de Deus é mesmo quem eu esperava? É mesmo quem eu esperava? Aí mandou perguntar a Jesus, você é o Cristo que eu esperava? Aí Jesus manda dizer, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então, a tarefa dos primeiros discípulos era complexa, tá? Não estou desafiando nenhum dos irmãos a seguirem essas tarefas, porque elas são muito complexas, mas pelo menos a última frase, a gente pode carregar conosco. Aos pobres é anunciado o Evangelho. Quando Judas criticou a mulher que estava ungindo os pés de Jesus, isso é muito caro, Jesus, manda essa mulher parar aí e vamos vender esse perfume, porque é para ajudar os pobres. Aí Jesus fala assim, os pobres sempre tendes convosco. Então, Jesus nos deu um mundo com problemas que a gente tem que continuar trabalhando, tá? Não é só dando pão, igual o governo dá. Não é só dando saúde, como ele dá, porque, para quem não sabe, aproveitar o sistema de saúde que nós temos, não adianta ter um SUS excelente. A gente está sempre pensando num convênio, nisso, naquilo outro, não é verdade? Não pensa que é nossa responsabilidade cuidar do meio ambiente com
higiene, com cuidados essenciais para uma vida digna. Bem, não vamos discutir isso, mas a tarefa da igreja naquela época era: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Depois desse período, vem a igreja dos pais, que é Paulo, e aí surgem os grandes problemas das igrejas que ainda existem até hoje, tá? São as heresias, que contamina as igrejas e contamina também, às vezes, o nosso coração. Às vezes a gente aceita uma heresia, nem sabe que é heresia e vive aquilo que prejudica a nossa vida cristã e prejudica o nosso desenvolvimento como cidadãos. Então, na igreja antiga, não havia transportes motorizados, satélites espaciais, raio a laser, aviões supersônicos, nem mesmo luz elétrica, computador, rádio, televisão. Gente, não é tão antigo assim não, porque onde eu nasci também não tinha nada disso, tá? E eu não sou tão velha, eu não sou tão antiga assim, eu sou velha, mas não tão antiga. Mas eu vivi nesse tempo. Quem é a igreja de hoje? Quer dizer, passando a igreja dos pais, como a igreja continuou se mantendo dizendo cristã. Aí, virando a página, nós vamos ler. A igreja na Idade Média tinha um corpo doutrinário baseado no medo. Medo do inferno, medo das penas temporais, do purgatório. E antes de alcançar as portas do céu, os pecados deveriam ser pagos. Veja só, isso é antigo pra caramba, lá na igreja, na Idade Média. Os pecados deveriam ser pagos em vida, aí as pessoas se autoflagelavam, faziam penitências incríveis para chegar ao céu. Quem lê um pouco da Igreja Católica vê isso. Fazendo boas obras, e uma das traduções da Bíblia, que fala sobre o amor, a palavra-chave que eles usam, que o tradutor usa, não é amor, mas caridade. Não sei quantas pessoas já leram textos bíblicos desse tema, né? Caridade é fazer o bem. Essas práticas traziam uma despesa grande para os fiéis. E o que aconteceu com a igreja? Ela cresceu, continua crescendo, e dizem, né, eu não sei porque eu nunca fui lá, que o Vaticano é o estado mais rico que existe no mundo, né? Acumularam tanta riqueza, tanto poder, que é o estado mais rico. Não sei se é verdade, mas já ouvi isso. Aí, hoje, as igrejas se caracterizam, entre outras coisas, pela superestruturação. Eu cresci numa igreja de 28... conheci o Evangelho numa igreja de 28 membros, mas tinha todas aquelas organizações da Convenção Batista Brasileira. Sociedade de senhoras, sociedade de homens, sociedade de crianças, sociedade de jovens, diaconato. Eu não sei quantos irmãos viveram essa experiência, mas as igrejas superestruturadas, e ainda hoje existem essas igrejas, tá? Que estão praticamente em falência. Por quê? O que vale nessas igrejas é a estrutura e não o indivíduo. Não o indivíduo. A gente entra numa igreja dessa e você será bem-vindo se obedecerem, se você se enquadrar na estrutura da igreja. Então, igrejas super estruturadas, ênfase marcada com o Espírito Santo, aí vem os anos 60, tá? Pelo uso espetacular dos meios de comunicação, aí surgiu o rádio. Eu fui a alguns programas de rádio na época de
crente nova, porque eu tinha uma amiga que tocava acordeon, e a gente ia ao programa, tocava acordeon, cantávamos, fazíamos dueto, e aquilo era projetado para o Brasil inteiro, né? Era um MEC que tinha uma rádio, e essa rádio... Bem, quem era aqui de São Paulo viu que eu ouvia Embratel, né? Embratel? Não me lembro agora o nome. Juratel. Teve a Juratel, que a gente não conseguiu manter por causa da falta de dinheiro, de manutenção. Aí vieram os outros, mais audaciosos, começaram a pedir dinheiro para ativar a fé e manter os seus programas de televisão. Não queremos, não estamos criticando, tá? Só que a coisa ficou tão confusa que a gente não sabe mais. A gente não sabe mais. Se as pessoas vão à igreja à procura do Cristo, porque também teve a teologia da libertação, depois da prosperidade, e hoje a gente vive num mundo tão complexo religioso que a gente não sabe onde é encontrar o verdadeiro Cristo, certo? Certo ou não? Está errado? Está errado? Está certo ou está errado? Hã? Nós sabemos, né? Mas, aí lá no finalzinho desse texto, eu encontrei o ensino do Senhor através dos 12 apóstolos, ou de Itaquê. É um livrinho velho que tem lá em casa, mas ele foi reeditado e tem um novo também, mas eu consultei o velho. E eu encontrei essa frase: ao homem é facultado 2 caminhos, mas grande é a diferença entre os 2 caminhos. Antigamente, a gente entrava numa casa de cristão, tinha lá na porta, na parede da casa, um quadro ilustrando 2 caminhos. Não sei se alguém viu, mas um era bem largo, ia pessoas dançando, felizes da vida, e o outro era um caminho estreito, bem pedregoso, para ilustrar o caminho do cristão, tá? Aí, consultando os arquivos lá da nossa grande biblioteca no baú lá do computador, eu encontrei um sermão do pastor Elias sobre esse tema. Seja a vossa moderação, é Filipenses 4:5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. A gente sabe daquela história lá em Atos. Eu esqueci de falar. O Espírito Santo na igreja primitiva, a pessoa tinha que levar a sério. Muitas conversões, mas tinha que ser verdadeiro, né? Ananias e Safira foram punidos diante de todo mundo, né? Paulo foi pego, derramado, jogado na terra, ficou quase cego. E olha esse texto que ele escreve: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Irmãos, é tanta ansiedade no meio cristão que às vezes eu fico ouvindo e pensando, onde é que está a fé das pessoas? Aprender a oração do Pai Nosso, esteja contente com o que tem, do pão nosso de cada dia, né? O pessoal anda tão ansioso que, como eu trabalho nessa área, às vezes até é irritante você ouvir o mesmo discurso várias vezes, tá? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A conclusão que eu cheguei é esta:
Jesus veio ao mundo para edificar a sua igreja como uma comunidade diferenciada. Temos 2 visitantes lá, são, né? E eu sei que os irmãos já são conhecidos da igreja, mas na reunião de quinta-feira é a primeira vez que eu os vejo aqui. Jesus veio ao mundo para edificar a sua igreja como uma comunidade diferenciada, isto é, características jamais encontradas em quaisquer outras comunidades. Para isso, ele deu instruções específicas nas quais os apóstolos persistiram. Entre essas características estão tratar a todos com moderação, exercer controle sobre as preocupações com a sobrevivência, as quais possam prejudicar a dedicação do crente ao reino de Deus, e entregar a totalidade do nosso ser aos cuidados da proteção de Deus. A nossa oração é que o mundo precisa da igreja como uma comunidade diferenciada. Que Deus nos ajude a sermos assim. Amém. Alguma pergunta, alguma consideração? Pastor André e pastor Elias estão à disposição aqui para responder, não? Então, muito obrigada pela atenção. Pastor André está com a palavra.